Eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo: olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critico. Está aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer: se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Muito bem, Guga. Começou no Blá Blá Blá, no X, no YouTube, no podcast, e começou com Silas, dando uma porrada no Tarcísio, causando um constrangimento, senti um constrangimento, climinha de constrangimento no ar. Afinal de contas, o Tarcísio está realmente se colocando como candidato. O Silas gosta de ter mais poder e moral, pelo jeito, do que os outros, né? Não está querendo ver ninguém se colocando ali como cara. Ele é que vai decidir, ele e o Bolsonaro. O Silas é o grande conselheiro, pelo jeito, do Bolsonaro. Acho que o Silas é mais próximo ao Bolsonaro do que qualquer um desses, né? Tarcísio, esses políticos que ficam em volta, eu não sei se esses daí têm o poder de influência do Silas. Pelo jeito, o Silas é quem mais o Jair Bolsonaro recorre hoje em dia. E tá ali, o Silas nervosinho. O que que você achou dessa bronca, Ricardo Noblar? O, o- eu achei uma bronca pesada, embora do ponto de vista Pesadíssimo. do Silas, não do meu, mas merecida no senhor Tarcísio de Freitas. Aliás, é uma bronca muito direta, claro, quem acompanha o noticiário é capaz de entender melhor. Porque quando ele diz: olha, aí o pessoal vai lá, se reúne com o Bolsonaro, sai dizendo. Pô, desde que o Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, o Tarcísio esteve aqui mais de uma vez, se reuniu com o Bolsonaro e tudo. Não saiu Claro. dizendo que era candidato da direita. Aliás, o Tarcísio tem a cara de pau de até nessa manifestação bolsonarista de ontem, na Avenida Paulista, negar que será candidato a presidente e dizer que só tem um candidato, que é o Bolsonaro, que ele sabe que está inelegível até 2030. Mas tudo bem, nessa proposta de anistia dos bolsonaristas mais radicais, proposta que circula no Congresso, mas que ainda não ganhou forma definitiva, é, a anistia livraria até Bolsonaro de se submeter à ineligibilidade. É uma anistia ampla, geral e restrita, muito mais ampla, geral e restrita do que a do general Figueiredo, o último ditador do ciclo de 64, que baixou a anistia em 1979. Mas muito bem, mas eu acho uma humilhação a que se submeteu o Tarcísio ao ouvir tudo isso de Silas Malafaia. E o Silas falou pouco antes dele, Tarcísio, falar. E claro que a fala do Silas pautou, pelo menos uma parte da fala do Tarcísio. Claro.
Nós estamos de novo aqui conosco, e é um privilégio porque o teremos durante essa semana toda de julgamento do Bolsonaro e dos demais golpistas no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez com o jornalista João Bosco Rabelo. E o Bosco, eu não preciso apresentar porque vocês já conhecem, é um jornalista de muita quilometragem. Já viu coisas aqui que nem Deus imagina. Aliás, Deus pode imaginar. Os outros demais, não. Bosco, seja bem-vindo. O que é que você achou dessa fala do... Deu uma travada na imagem do Bosco. Parecia que era o Bosco estava ali orando, né, com a cabeça baixa. Deve ter sido o impacto do que disse o Silas e do que ouviu em silêncio o pobre do Tarcísio. O Tarcísio, na verdade, ele pode ainda não ter escolhido o seu slogan de campanha caso venha a ser candidato a presidente da República. Mas as sugestões não faltam e circulam muito na internet. Uma delas que me parece fazer sentido, todo sentido, mas claro que não será um slogan do Tarcísio, mas que eu acho que define bem esse Tarcísio mais radical, que talvez seja o que ele realmente sempre foi, mas escondia. É um slogan que diz o seguinte: Tarcísio, Bolsonaro acima de tudo, impunidade acima de todos. Porque ele está pondo o Bolsonaro realmente acima de tudo. Na hora em que ele sai e diz o que ele disse ontem na Avenida Paulista, que daqui a pouco a gente vai ver as coisas que ele disse ditas por ele mesmo. E no caso da impunidade, não estou falando da impunidade de crimes de quem quer que seja, não. Impunidade porque a impunidade se aplica ao seguinte: numa, no momento em que você dá, no momento em que você dá anistia para o Bolsonaro e para os demais golpistas desse núcleo crucial, como é chamado, da, 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 do processo a que eles respondem, processo do golpe, por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolição violenta da democracia, você está pondo a impunidade acima de todos. Quer dizer, Bolsonaro acima de tudo e a impunidade acima de todos. Porque não há nada mais é, deplorável do que você dar anistia àqueles que atentaram contra uma cláusula pétrea da Constituição, que é a Claro, democracia. isso não Cláusula existe. pétrea é aquela que é imexível. Ela não pode ser emendada. Ela não pode ser retirada da Constituição. Porque os demais artigos, não sei se todos, mas quase todos, esses estão sujeitos a emendas que o Congresso aprova de vez em quando. Aliás, nunca tivemos um Congresso que reescrevesse tanto a Constituição de 88, que é a instituição em vigor, como este Congresso que está aí, dominado pela direita e pela direita extremista. E as duas querem simplesmente virar pelo avesso parte dessa Constituição que nós temos. E está conseguindo aos poucos fazer isso. Mas uma cláusula pétrea é pétrea, acabou-se, não tem como removê-la, a não ser através de um golpe. Aí, bom, aí um golpe cancela a Constituição, cancela todas as leis, cancela o que for. O golpe ele se materializa e acabou, se implanta uma nova ordem. E seguramente a ordem de uma ditadura é a desordem. É a desordem, porque não existe mais leis, não existe mais limites para o poder ditatorial estabelecido. E Mesmo agora hoje ele não se temos queimou, chegado aí. porque Hein? O ele quê? se queimou bonito, o Tarcísio. Não, Ele ele tirou a está. veste de moderado. Ele está Pois queimado com boa parte agora da política, dos empresários, da opinião pública. Um monte de jornalista que estava caindo no papinho do Tarcísio moderado. Semana passada eu falei aqui.
para você que eu conversei com uma fonte do Itamaraty e que ela me falou que o Tarcísio era radical, tão radical ou mais que o Bolsonaro. Eu fiquei chocado ele comparar com o Bolsonaro. Eu não tinha essa imagem. Eu passei a prestar mais atenção nisso depois que eu conversei com essa fonte, que me disse, ele falou do Tarcísio de uma maneira, e agora vem o Tarcísio, uma semana depois, e confirma, fazendo um ataque rasteiro ao Alexandre de Moraes para conseguir, dessa maneira, a bênção do Jair Bolsonaro para disputar a eleição com o espólio político dele, está prestando conta ao Eduardo Bolsonaro, ao Paulo Figueiredo e ao Bolsonaro. Está se comportando da maneira como esses radicais querem que ele se comporte. Foram lá, bateram nele, ele foi e cedeu. E está aí fazendo o que eles querem, porque até então poucas pessoas tinham essa imagem que eu já estava construindo de um Tarcísio radical. Agora virou a opinião de todo mundo que tem um mínimo de conhecimento político, que acompanha a política. E ele se queimou com jornalistas muito grande agora. Tarcísio vai ser o Bolsonaro mesmo 2.0. Ele está facilitando muito o caminho da reeleição do Lula. Pois é, mas e eu acho uma coisa você tão humilhante você depender tanto de um apoio sem o qual você não sairá candidato a presidente da República de jeito nenhum, ou a qualquer candidato a qualquer outra coisa. Quer dizer, é uma submissão tão grande. É, 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 é se rebaixar tanto a isso, é, que, para mim, na minha cabeça, é inconcebível. Eu não sei se é porque eu sou um leonino de signo. Não sei, aliás, depois dá uma olhada aí, Alice, qual é o signo do Tarcísio e o que é que esse signo indica. Mas enfim, mas ao invés da gente ficar falando aqui sobre o que o Tarcísio disse, vamos deixar ele falar. Boa, bota o Ele Tarcísio. falar. Temos dois vídeos, pelo menos, de dois momentos do discurso dele. A Alice poderia soltar o primeiro vídeo, Alice, do discurso do Tarcísio. Aí a gente examina, depois examina o segundo. Nós não vamos aceitar mais a imposição de um poder sobre o outro. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. E eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai restabelecer a ordem nesse país. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Se toda a trama, todo o enredo, toda a narrativa foi construída em cima de uma delação mentirosa, se não tem uma ordem, se não tem um